paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de continuarmos o nosso estudo sobre pecados intocáveis. Temos estudado nesses dias e temos sido edificados com a palavra de Deus. Antes de nós continuarmos, eu queria pedir que você se inscrevesse em nosso canal, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas para que também possam ser assim abençoadas. Curtir o vídeo porque ajuda na divulgação. Hoje nós vamos começar a falar a respeito de alguns pecados sutis. Nós vamos falar de alguns pecados intocáveis, especificamente de alguns pecados. E nós vamos falar hoje sobre o pecado da impiedade. Se nós observarmos com muito cuidado os textos bíblicos, nós vamos perceber, queridos, que este pecado ele é uma grande ameaça para as nossas vidas, para aqueles que buscam uma vida de santidade. É preciso nós termos o conceito correto sobre o pecado da impiedade para que possamos, assim, de fato, lidar com ele. É importante que você lembre de uma coisa. Não é porque você é um cristão, não é porque você é um crente ou tem uma vida religiosa que você está isento deste pecado. O fato de nós pensarmos assim faz com que esse pecado se torne um pecado sutil. Faz com que esse pecado se torne um pecado que muitas vezes nós não damos a real importância para ele. E se não dermos a real importância para ele, nós então estaremos mais sujeitos a praticarmos. A gente tem um conceito errado e acha que o pecado da impiedade ele é cometido somente por aquelas pessoas ímpias, né? Por aqueles descrentes, por aqueles que estão distantes dos caminhos de Deus. Mas a gente vai observar, a gente vai ver aqui nos textos que nós, cristãos, também estamos sujeitos a isso. Se você observar aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz assim: "Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça." O pecado da impiedade, ele vai descrever uma atitude contra Deus, enquanto a injustiça se refere ao pecado cometido em pensamento ou em palavras ou em ações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há pessoas que têm uma prática religiosa, mas que são ímpias, que têm boas atitudes, pessoas que têm uma boa índole, mas que são ímpias. Pessoas até que fazem coisas aparentemente boas, mas são pessoas ímpias. Porque o pecado da impiedade ele está relacionado com uma atitude para com Deus. O pecado da impiedade ele tem uma relação direta com Deus. E aí a gente precisa observar e aprender o que é de fato o pecado da impiedade. O conceito do pecado de impiedade seria o seguinte: pode ser definido como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma pessoa ímpia não necessariamente ela é uma pessoa perversa. Se você vive a sua vida sem se importar com Deus, sem levar em consideração a sua vontade, você comete o pecado da impiedade. Se nós analisarmos com muito cuidado, nós vamos perceber, queridos irmãos, que nós, muitas vezes, cometemos o pecado da impiedade. Quando nós planejamos as nossas vidas, quando nós executamos as nossas atividades, sem levar em consideração a vontade de Deus, sem levar em consideração a glória de Deus, sem levar em consideração aquilo que Ele quer para nós. Quando nós vivemos as nossas vidas e muitas vezes as atividades que praticamos diariamente e não levamos em consideração que devemos fazer aquilo para glorificar o nome do Senhor, isso é o pecado da impiedade sendo praticado. É só nós pensando neste conceito corretamente que nós vamos perceber como esse pecado ele é permissível em muitas vidas. Há pessoas que vivem as suas vidas naturalmente e às vezes por cumprir uma agenda religiosa no domingo, ali quando vão à igreja, estão ali cultuando a Deus, elas acham que a sua agenda com Deus foi cumprida e elas vivem todos os demais dias da sua vida sem lembrar de Deus, sem levar em consideração a sua vontade, sem pensar no Senhor. E isso é um grande problema, porque isso é o pecado da impiedade sendo praticado. Quando as pessoas, mesmo tendo aquela vida devocional, mas leem ali a Bíblia 1 hora por dia, ou alguns versículos, mas
depois daquilo já se esquecem daquilo que foi lido, não leva em consideração mais aquilo que está sendo feito lá no seu trabalho, se aquilo que ele está fazendo pode ofender ou não a santidade de Deus, pode ou não manchar o evangelho, se ele não leva em consideração a vontade de Deus, a sua vontade para que o seu nome seja glorificado, ele está ali cometendo o pecado da impiedade. Se ele é um estudante, por exemplo, e ele é um crente, é um servo de Deus, mas mesmo assim ele é um estudante corrupto, que não leva em consideração aquilo que ele está fazendo para a glória de Deus, ele está cometendo o pecado da impiedade. A forma de tratar os seus funcionários, a forma de tratar o seu patrão, a forma de tratar os governantes, tudo isso, se nós não fizermos sem levar em consideração o que devemos fazer para a glória de Deus, estamos cometendo o pecado da impiedade. Se nós atentarmos para aquilo que Tiago escreveu, lá no capítulo 4, nos versículos de 13 a 15, a gente vai entender um pouco mais o que nós estamos querendo dizer. Olha o que Tiago diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que Tiago está nos ensinando, irmãos, é que nós não devemos fazer planos sem levar em consideração a vontade de Deus. Porque nós dependemos de Deus. A nossa vida depende de Deus. Nós não temos o controle sobre as nossas vidas. E quando o homem ele vive sem levar em consideração a Deus, ele é um ímpio. Ele vive o pecado da impiedade. Agora eu pergunto, será que muitas vezes nós não praticamos este pecado? Será que muitas vezes nós não projetamos as nossas vidas, nós não fazemos planos, ou não executamos as nossas tarefas diárias, sem levar em consideração se aquilo está glorificando ou não o Senhor? É por isso que eu disse que o pecado da impiedade ele vai fazer nascer outros pecados. Se eu não levo em consideração Deus, eu não levo em consideração também aquilo que eu estou falando. Se eu não levo em consideração que Deus ouve todas as palavras que saem dos meus lábios, que Ele conhece todas as palavras que saem da minha boca, eu vou falar palavras torpes, eu vou falar palavras que ofendem, eu vou falar palavras que causam danos, eu vou falar palavras pecaminosas. Se eu não levo em consideração que Deus ouve as minhas conversas, que Deus vê o que eu faço, aquilo que eu assisto, eu estou praticando a impiedade e estou fazendo com que o pecado da impiedade me leve a praticar outros pecados. O que nós precisamos entender, irmãos, é que nós fazemos planos sem reconhecer que dependemos totalmente de Deus para torná-los realidade. Nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer que nós dependemos totalmente do Senhor. Nós dependemos de Deus para tudo. É essa prática que nós devemos buscar para abafarmos e matarmos o pecado da impiedade nas nossas vidas. Raramente, irmãos, pensamos na prestação de conta de nossos atos a Deus e na responsabilidade de vivermos conforme a sua vontade moral revelada na Bíblia. E aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para o fato de você ter a necessidade de conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como se adequar a esta vontade. Se você não conhece os princípios bíblicos, não tem como você viver de uma forma que a sua vida esteja adequada com aquilo que está ali revelado. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos ter a noção da nossa responsabilidade, da prestação de conta dos nossos atos, da prestação de conta daquilo que fazemos. Se não fazemos assim, se não pensamos, se o nosso pensamento não é elevado ao Senhor, praticamos a impiedade. Agora reflita comigo. Muitas vezes nós temos praticado isso. Muitas vezes, até mesmo no nosso meio eclesiástico, nós temos planejado, nós temos pensado, nós temos projetado, nós temos feito, executado, sem levar em consideração se aquilo está glorificando ao Senhor, se Deus, de fato, está sendo levado em consideração. Observe que Paulo vai escrever
aos irmãos que moravam lá em Colossos. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que Paulo queria dizer para aqueles irmãos de Colossos? Qual era a intenção dele ao escrever estas palavras? Observe comigo que a preocupação de Paulo era fazer com que aquelas pessoas chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. A sua oração era essa, a oração de Paulo era para que aqueles irmãos em Cristo chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. A oração de Paulo é para que aqueles irmãos chegassem ao pleno conhecimento de Deus, para viver de uma maneira digna que agradasse a Deus. Mas como têm sido as nossas orações? As nossas orações para outra pessoa, para nós mesmos, elas levam em consideração a vontade de Deus? Elas levam em consideração aquilo que Deus quer para nós ou para o nosso alvo de oração, ou para aquela pessoa que nós estamos orando? Ou as nossas orações elas são apenas listas de pedidos? As nossas orações elas são colocadas diante de Deus como se Deus fosse um office boy, um garoto de recado, aquele que está ali pronto para nos servir. Como têm sido as nossas orações? Elas têm levado em consideração a vontade de Deus? Nós temos pensado naquilo que Ele quer para nós? Em qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito para nós? Ou temos vivido como se Ele não existisse, como se Ele não se importasse? É nisso que nós devemos pensar. As nossas orações, elas devem mostrar preocupação com a vontade e a glória de Deus e viver de modo que o agrade. Se as nossas orações, elas não refletem isso, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos fazer uma sondagem no nosso coração e observar que caminho mau que temos seguido e voltarmos. Paulo, quando escreve aos irmãos de Colossos, ele diz: servos, obedecei tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. O que Paulo estava escrevendo àqueles irmãos é que até os seus senhores aqui da terra, quando ele diz ao vosso Senhor segundo a carne, até estes senhores deveriam ser servidos como se estivessem servindo ao próprio Deus. Tudo que nós fazemos, devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Observe e pense comigo. Se você fizesse tudo o que você faz como estivesse fazendo para Deus, será que nós não nos esforçaríamos mais? Será que se você pensasse assim, você não trataria melhor as pessoas? Você não trataria melhor os seus funcionários ou o seu patrão? Quando você entende que aquilo que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e esta palavra é colocada sobre a sua vida, você vai entender que tudo que você tem que fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tenho certeza que a nossa vida alcançará um ponto diferente se nós começarmos a fazer pensando no Senhor, pensando na sua glória. Em glorificar o seu nome, nos tornaremos homens e mulheres piedosos. Praticaremos a piedade porque estaremos fazendo pensando no Senhor. É isso, irmãos, que nós devemos lembrar sobre a prática da piedade para não cairmos no erro e no pecado de sermos ímpios, de praticarmos a impiedade. Paulo também aconselha os crentes de Corinto a fazer isso. Olha o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo não estava se referindo somente a comer ou beber.
O que Paulo estava dizendo é: tudo que você fizer, faça para glorificar o Senhor. Tudo que você fizer na sua vida, pense em Deus. Faça como se estivesse fazendo para Ele. Execute aquilo que você tem que executar, entendendo: isso aqui eu estou fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Se nós assim agirmos, irmãos, o nosso testemunho vai ser um testemunho mais rico. O nosso testemunho, de fato, vai testemunhar um Deus verdadeiro, um Deus puro e um Deus santo. Porque as nossas práticas serão para a glória do seu nome. Quais são os nossos objetivos quando a gente pensa em glorificar o nome do Senhor? Primeiro, fazer tudo de modo que agrade a Deus. Seu objetivo é fazer tudo agora de uma maneira que agrade ao Senhor. E segundo, que todas as suas atividades honrem a Deus perante os outros. Se nós colocarmos esses dois objetivos nas nossas vidas, em relação a fazer tudo para a glória de Deus, a gente vai conseguir fazer tudo de modo que agrade a Deus e que todas as nossas atividades, tudo aquilo que a gente faz, honre a Deus perante os outros. Tudo que você faz, se você ficar pensando, focado no Senhor, fazendo para Ele, de modo que o honre, você fará de uma forma que o agrada e então você começará a se livrar do pecado da impiedade. Um outro indicador importante da prática da impiedade, irmãos, para analisarmos se estamos praticando também este pecado, é que a nossa inclinação à impiedade é o desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. Se você não sente desejo de se relacionar com Deus, se pouco te importa você ter um relacionamento com Ele, eu quero te dizer uma coisa: você é um ímpio, você pratica impiedade. Irmãos, nós não podemos nos enganar, não podemos achar que o fato de um dia nós termos recebido a oração e agora as pessoas nos cumprimentam com a paz do Senhor, que agora nós somos denominados como crentes, então agora estamos livres de toda a prática de impiedade. Não. Se você não deseja ter um relacionamento com Deus, se você não se importa em ler a palavra, de orar, de buscar intimidade com o Senhor, se você não sente um desejo de crescer na graça e no conhecimento, de aprofundar-se em intimidade com Deus, eu sinto muito em te dizer, mas você tem praticado o pecado da impiedade. A impiedade está presente no seu coração. E até que ponto, irmãos? Até que ponto nós somos ímpios? Até que ponto eu e você somos ímpios? A gente precisa entender uma coisa, que somos chamados para ser santos, mas em alguma medida nós praticamos a impiedade. Em algum momento a gente pratica o pecado da impiedade. Se nós imaginássemos uma linha reta, nós colocaríamos a santidade total e a impiedade absoluta em pontos opostos. A santidade total e a impiedade absoluta ficam em lados opostos de uma linha. E onde nós estamos? Estamos em algum lugar, no meio aí dessa linha, em algum lugar. Estamos entre a santidade total e a impiedade absoluta. Em algum lugar nós estamos. De qual ponto estamos mais próximos? Da santidade total ou da impiedade absoluta? Em que posição você está? Estamos aí, em algum desses lugares. Mas estamos próximos de qual ponto? É preciso fazer essa reflexão. É preciso fazer essa análise das nossas vidas e ver se não há algum caminho mau ali em nós, o pecado da impiedade que estaria escondido. E aí você pode estar se perguntando: como é que eu posso ser mais puro? Como ser mais puro em nosso viver diário? Como é que eu posso ser mais puro no nosso viver diário? Olha o que Paulo recomenda a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está aconselhando Timóteo a exercitar-se na piedade. Esta expressão exercita-te é a mesma expressão utilizada para aqueles que buscavam um melhor aproveitamento nas práticas esportivas. Se nós fizéssemos assim, tivéssemos a mesma disciplina que atletas têm para praticar os seus esportes, tivéssemos na prática da piedade, com certeza nós agradaríamos o Senhor com muito mais intensidade. Se você quer ser um crente que quer se livrar da prática da impiedade, você tem que exercitar a prática da piedade. Exercita-te
esforça-te, disciplina. E para exercitar-se precisa de disciplina, precisa de horários, precisa de dedicação, precisa de perseverança, de esforço. As coisas não acontecem por osmose, de um dia para o outro, não passa de mágica, não. É um exercício da piedade. E nós finalizamos com alguns conselhos para os irmãos, para nós, para que a gente possa, e nós finalizamos com alguns conselhos para nós, para que a gente possa, assim, exercitar essa piedade. Primeiro, identifique áreas em que você é mais propenso a viver sem se preocupar com Deus. Observe as áreas da sua vida que você em algum momento já faz aquilo tão automaticamente, ou já faz sem perceber, e já faz sem se preocupar com a vontade de Deus, e comece a identificar isso. Segundo, memorize versículos e se apodere deles em oração. Procure versículos bíblicos que te ajudem a melhorar a tua prática de piedade. Memorize esses versículos e tome posse desses versículos, aplique esses textos na sua Bíblia, baseado em oração. E terceiro, ore para que Deus torne você cada vez mais consciente. Quanto mais nós formos conscientes da prática da impiedade, melhor nós trataremos com esse pecado. Nós precisamos ser conscientes desse pecado, tanto quanto Deus é em relação às nossas vidas. Da mesma forma que Deus nos vê essa prática da impiedade em nossas vidas, desta mesma forma nós devemos buscar o Senhor para que Ele nos dê essa mesma visão, para que a gente consiga compreender da mesma forma que Ele compreende, que Ele observa em nós esta prática, para que assim a gente possa vencer. Conhecendo melhor o pecado da impiedade, que nós teremos mais possibilidade de vencê-los. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que Deus nos sustente, para que a cada dia mais nós possamos melhorar e avançar para a glória de Deus. Que o Senhor derrame graça sobre a sua vida e te abençoe em nome de Jesus. Amém.